Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, dia 28 de junho, quarta-feira. Pois é, gente, mês de junho se despedindo, quem diria, hein? Outro dia eu tava gravando a pílula de dezembro. Já já nós vamos gravar a pílula de dezembro de 2017. Eu sei que essa é uma frase pronta, né? O tempo voa, não tem nada de criativo nessa frase, mas ela é verdadeira. Isso a gente não pode questionar, é ou não é? Ela é definitivamente verdadeira. A gente tem que aproveitar bem mesmo o nosso tempo. Meus amigos, hoje nós vamos continuar conversando sobre um assunto muito importante, que é essa relação nossa em família, os desafios do relacionamento familiar. Mas antes de seguir, deixa eu compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Muitos não sabem ainda, mas nós lançamos recentemente, né, com muita alegria, o Instituto Namastê. O Instituto Namastê é o braço social da Falange do Bem, é a instituição sem fins lucrativos da nossa Falange do Bem, com o objetivo, né, de ajudar na difusão, né, de toda essa informação no mundo. O Instituto está ligado também a outras instituições. O foco dele é promover o bem-estar social, a integração de culturas diferentes, de povos, ajudar nessa consciência global de paz, de disseminação de harmonia, através de cursos, palestras, né, e, enfim, todo o suporte que esses projetos acabam demandando, né, de uma maneira prática ao redor do mundo. Então fiquem ligados que muito em breve, por causa do Instituto Namastê, a gente vai ter uma série de possibilidades. Por exemplo, já já vai ser possível você comprar o CD das Pílulas do Evangelho e os nossos CD Parábolas para as crianças, adolescentes, né, aquelas parábolas para todas as idades, pela internet. Vai ser fácil, já já você vai conseguir comprar pelo seu celular, vai baixar esses arquivos para o seu celular para você poder escutar. Além do livro das Pílulas do Evangelho, que já está praticamente pronto, e você também vai poder comprar, além de outros CDs, nós vamos ter cursos disponíveis para que todos possam se aperfeiçoar em diversas áreas, tudo pelo Instituto Namastê. Olha que coisa legal. E toda a renda, ela é revertida exatamente nesses projetos sociais. Então, a gente está muito feliz, né? Muitas pessoas envolvidas com essa vibração positiva, que Deus continue nos iluminando, porque é lógico que a gente sempre precisa, né? A gente conta também com as preces de vocês, tá bom? Depois eu dou mais informações. Aos pouquinhos a gente vai apresentando tudo para vocês. Muito bem. Ontem à noite, gente, nós fizemos uma pílula noturna e eu até contei uma história muito emocionante que o Divaldo compartilhou da irmã dele, né, que tinha raiva do próprio pai, porque inconscientemente ela lembrava, né, no nível do inconsciente, claro, não era na memória cognitiva, ela sentia uma animosidade profunda por causa de uma lembrança das emoções que ela tinha vivenciado com o pai. Então eu falei muito sobre isso. Se você não recebeu a pílula noturna, ouça, procure na sua base aí, que eu mandei ela ontem à noite. É uma história linda que vale a pena você escutar junto com a sua família. E o resumo da história é: nós estamos ao lado dos familiares que precisamos. E a caridade moral, ela é muito valiosa, gente. E a gente aprender a desenvolver essa caridade, essa paciência, esse carinho, essa atenção, principalmente com pessoas próximas a nós, nossa, isso vale muito do ponto de vista espiritual. Por que nós estamos falando isso? Eu sei que não é fácil conviver com pessoas difíceis, não é? Mesmo que a outra pessoa difícil nos considere alguém difícil, para a gente, quando a gente, no nosso julgamento, né, na nossa ótica, nós olhamos ao nosso redor e falamos: eu não aguento fulano, não aguento o jeito do ciclano, né? Beltrano pega no meu pé, né? Eu queria tanto ser amado, mas não sou. Tudo que eu faço para né, para essa pessoa A, B, pode ser meu pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, enfim, meu irmão, tudo que eu faço não sou reconhecido. Então é lógico que dói. Mas por outro lado, quando a gente pensa sobre o prisma da reencarnação, quando a gente olha pelo prisma da vida eterna, nós começamos a entender, gente, que a escola é uma universidade do espírito, literalmente falando. É uma universidade que nós fazemos um curso profundo, intensivo de como ceder, como perdoar, de ao mesmo tempo trabalhar a nossa paciência, e consequentemente aprender a amar o outro, mesmo quando nós não recebemos o mesmo nível de atenção e carinho. Então esse desafio a gente não pode esquecer dele. E a caridade moral, ela, sem dúvida alguma, ela é muito
muito valiosa nesse sentido. Às vezes a gente vê muitas pessoas, né, que não tem nem problema fazer trabalhos sociais. Saem de casa com facilidade, são disciplinados, doam dinheiro, vão a projetos sociais, viajam, faz o que tem que fazer. Mas na hora de ter aquela paciência para conversar ou para trabalhar alguns pontos com alguém da própria família, pessoa mais difícil, não tem. Então, por isso que o Divaldo, né, compartilhando a sua história, falava algo lindo que eu disse ontem à noite e repito aqui, né, e a honra é toda do ensinamento que ele nos lembra de Jesus, que a caridade moral, ela é muito mais valiosa aos olhos de Deus do que a própria caridade material. Por quê? A caridade moral você está dando de si próprio. Porque do dinheiro a gente muitas vezes dá algo que não nos faz falta, ou ainda que falta é algo externo a nós, né? A caridade moral não, nós estamos nos doando. E é verdade isso. Quando você se doa a alguém, quando você trabalha o perdão, o carinho, quando você supera uma ofensa que foi feita e segue adiante por alguém que você ama e tem que viver ao lado durante um tempo, meus amigos, nós estamos semeando luz. E parece que eu posso até ouvir algumas pessoas falando, mas que absurdo, mas isso é estímulo, né? Isso é um estímulo à desigualdade, isso é um estímulo às dificuldades horríveis que eu vivo na minha casa. Não, não é. Eu não estou dizendo, mas o Evangelho também não diz, para você baixar sua cabeça e simplesmente permitir que todas as dificuldades fiquem como estão. Ninguém está falando isso. O que está sendo dito é, não deixa a raiva, o rancor, como aconteceu com a irmã do Divaldo, crescer no seu coração, porque isso não vai te aproximar da pessoa que você tem dificuldade, né? E não vai fazer ela se aproximar de você. Pelo contrário, além de aumentar a distância física, aumenta também a distância espiritual e te faz mal. Gente, não existe ninguém nesse mundo que guarde mágoa e seja feliz. Isso não existe. Pelo contrário, a ciência prova que a mágoa traz câncer. A mágoa traz um monte de problemas fisiológicos, né? Além dos psicológicos. Então, trabalhe o perdão. É sério, faça a terapia do perdão, ore pela pessoa difícil, coloque ela dentro de um halo de luz que você visualize com carinho, né? Faça o trabalho do evangelho no lar, porque isso ajuda muito. Vocês talvez não acreditem, alguns pelo menos, ou não saibam, mas é lógico que a gente vive sim rodeado de energias e nem sempre são boas, porque nem sempre a gente atrai energias boas. E o culto no lar purifica o seu lar, abençoa o ambiente sagrado, né, da sua residência e com certeza auxilia sim as pessoas que moram nela, ou mesmo outros parentes que estão em outras residências, auxilia-os do ponto de vista da luz, porque você está emitindo energia positiva para eles. Não é? E muitas vezes eles, ao verem o seu exemplo de orar, de conversar com Deus constantemente, fazendo o evangelho todo dia ou 3 vezes por semana, algo em torno disso, cedo ou tarde você acaba estimulando, a pessoa começa a participar com você. E por que não achar que também os espíritos que estão ligados a ela não vão começar a despertar juntamente com aqueles que estão ligados a você? Então, meus amigos, a mudança precisa partir de nós. Nós precisamos mudar a nossa postura de queixas, de reclamações gratuitas, que não são frutíferas, para que nós possamos construir, né, uma postura renovada, uma maneira renovada de viver. Eu sei que não é fácil, mas ficar repetindo que não é fácil não vai te fazer mais feliz. Pelo contrário, te faz mais triste. Então é uma questão de escolha. A gente tem um problema? Temos. Nós temos um desafio? Ok. O que nós vamos fazer a partir de agora? Eu prefiro acreditar na bondade divina. E você? Eu prefiro acreditar que o tempo vai me ajudar se eu fizer minha parte para me melhorar. E você? Eu prefiro acreditar que nós nunca estamos sozinhos e com certeza a promessa de Jesus de estar conosco é eterna. E você? Prefere acreditar em quê? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma excelente quarta-feira, muita luz e muita paz para sua casa, para sua família, paciência no seu coração, perdão, porque a gente precisa muitas vezes dele, e acima de tudo, gente, confiança no tempo. Faça a sua parte, porque com certeza, se a gente fizer a nossa parte, o tempo sempre faz a dele. O tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Grande abraço para todos vocês, muita luz e muita paz. Mais uma vez, contamos com as preces de vocês pelo Instituto Namastê e em breve eu vou trazer mais notícias sobre essa instituição maravilhosa. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve. Como sempre, muito obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho.